Povo lindo, bom dia, bom dia, bom dia, a paz do Senhor, amém? Que Deus os abençoe grandemente nesta madrugada de quarta-feira já, né? Que o Senhor te dê vitória, que o Senhor te alcance, que o Senhor te cure e que o Senhor restaura a sua amizade com Ele, amém, irmãos? Faz as pazes com Deus e te sobreviverá o bem, aleluia, né? Você que está brigado com Deus, você que está moribundo, você que está aí bravo, né, que não deu certo algumas coisas, deixa eu te falar uma boa notícia. Muitos nãos de Deus na nossa vida, irmãos, é livramento, né? Não nesse relacionamento é livramento, não nesse emprego, não nessa viagem, né? Quando Deus fala não, irmãos, não dá certo, não é para murmurar. É Deus dando livramento sem você saber, né? O que Deus faz agora você não entende, mas depois você vai entender que foi livramento, né? De Deus não ter respondido muitas orações na hora, né, irmãos, né? Depois você fala assim, meu Deus, ainda bem que não deu certo aquela oração, ainda bem que não deu certo aquilo que eu ia fazer, né? Aquilo que eu pedi. Então Deus sabe todas as coisas, né, irmãos? Nós não sabemos nada, o Senhor, Ele sabe, né? Aquele papel que você não assinou, que não deu certo de assinar, né? Foi livramento, né? Foi livramento diante do Senhor, né? Então que nós possamos buscar a Deus de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento e confiar, né, irmãos? Confiar na resposta de Deus, porque Deus tem o melhor para nós, em nome de Jesus, amém? Vamos aqui, olha, a palavra de Deus diz algo maravilhoso nesta madrugada, né? É 1 Coríntios capítulo 10, do versículo 14 ao versículo 22, diz assim, olha, o cristão deve fugir da idolatria, né? Aleluia! Portanto, meus amados, fugir da idolatria. Falo como há criteriosos, né? Cautelosos. Julgai vós mesmos o que vos digo. Paulo falando, olha, põe atenção, né? Julga você mesmo o que eu estou falando. Porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Qual é o pão que partimos, irmãos, na Santa Ceia? Além de ser o pão natural que é consagrado, mas o pão, né, que partimos ali, a palavra de Deus que é partida no meio da igreja, né? Que é lançada sobre os corações, né, irmãos, né? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, né? Um só corpo, porque todos participamos do único pão da palavra, né, irmãos? Deus é um para todos, né? Deus é o mesmo para todos, né? O que Deus fala aqui, fala no outro lado do mundo, fala no Japão, fala nos Estados Unidos, vai falar em japonês, em inglês, em francês, mas vai falar a mesma palavra. Deus é um só, né? Deus não é religião, né, irmãos? Deus é salvação, né? Louvado seja Deus por isso. Considerai o Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam do sacrifício são participantes do altar? Né? Então, nós alimentamos do sacrifício que Jesus fez na cruz, né? Então, a partir da hora que nós nos alimentamos, irmãos, do sacrifício que Jesus fez na cruz, nós nos alimentamos do altar de Deus. Nós estamos diante do altar do Senhor, né? Que digo, pois, que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem valor? Antes, digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios, que a sacrificam e não a Deus. Eu não quero que vocês torneis
vos associados aos demônios. Misericórdia, né, irmãos? Né? Então, irmãos, né, tudo isso que as pessoas fazem fora da palavra de Deus, né? Agora tem várias festas pagãs, festa junina, festa, né, irmãos, né? De Halloween, festa, né? De carnaval, festa de rodeio, festa, né? Essas festas mundanas, né, irmãos? A Bíblia diz que eles não sacrificam a Deus o que eles fazem, né? Eles sacrificam a demônios. E você não pode ser participante da mesa de demônios, né? Ali no mundo, irmão, você vai encontrar tudo o que você precisa. No mundo tem muita coisa boa, só não tem Jesus lá, né? Se não tem Jesus lá, irmãos, o cristão não pode estar lá, né? Um servo de Deus não pode estar lá. Uma serva de Deus não pode estar lá, né? Deus fala assim, olha, foge da idolatria. Você que está com o coração ainda impregnado nessas coisas, né? Idolatria não é só um quadro na parede que você adora, ou um Deus estranho que você adora e você nem conhece esse Deus, né? Então, assim, irmãos, é tudo aquilo que ocupa o teu coração, é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus no teu coração, é idolatria, né? Uns idolatram o dinheiro, corre atrás do dinheiro, fica atrás do dinheiro, fica atrás do dinheiro, querendo ser rico, né? E acaba se afastando de Deus. Outros idolatram o filho, outros idolatram o marido dentro do coração, né? Em Deus um filho, né? Mais do que a Deus, né, irmãos? Toma o lugar de Deus no coração. Muitos idolatram a esposa, muitos idolatram o trabalho, faz do trabalho ali, abandona a família por causa do trabalho, trabalha, né? Esquece de dar atenção para a esposa, esquece de dar atenção para os filhos quando chega em casa, né? Trabalha de segunda a segunda, né, irmãos, né? Então isso é uma idolatria, né? Não é tanto uma necessidade. Precisamos trabalhar, sim. Precisamos cuidar do que é nosso, sim, irmãos. Mas tudo aquilo que enche o teu coração, irmãos, né? Tenta preencher o vazio do teu coração. Mais do que a Deus, é uma idolatria. A Bíblia diz que nós temos que buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Colocar Deus em primeiro lugar e você vir em segundo plano, né? Então, assim, você preencher a tua alma com as coisas de Deus, né, irmãos? Adorar somente a Deus. A Bíblia fala para nós adorar somente a Deus. Olha, versículo 20. Antes digo-vos que as coisas que eles sacrificam é a demônios. É a palavra de Deus que está falando, irmãos. É a palavra. Então, se Deus está falando assim, é porque Deus odeia essas coisas. Deus odeia que você pratica essas coisas, né? E você praticando, além de você se contaminar, você vai levantar a ira de Deus contra a tua vida, né? Deus falou para o povo de Israel não buscar outros deuses, não buscar, não, né, se curvar diante deles, né? Quando Sadraque, Mesaque e Abednego ali foram lançados na fornalha, né, irmãos, né? A palavra de Deus diz que eles não se dobraram diante de Nabucodonosor, que ele estava se considerando como um deus ali, a estátua de ouro que ele fez, né? Uma estátua de mais de 30 metros de altura, né, irmãos? E ele falou assim, olha, aquele que não se dobrar, aquele que não cantar para a estátua, aquele que não se dobrar vai ser lançado na fornalha. E eles preferiram o que, irmãos? Não negar a fé em Deus, não se prostituir espiritualmente, né? Não se dobrar diante de outros deuses. E nesses dias, né, quantos cristãos estão se contaminando? Quantos cristãos estão abandonando a fé por tão pouco, né, irmãos? Está perdendo a sua salvação por tão pouco, né? E aqui, olha, a palavra de Deus diz que eles sacrificam, irmãos, não a Deus, mas a demônios, né? Olha, e Paulo fala assim, usado por ele, fala, eu não quero que vocês se associem com demônios, né? Irmãos, quando Deus nos tira do mundo e nos traz para a presença dele,
Ele cuida de nós. Ele tem zelo, ele tem ciúmes. O Espírito Santo de Deus tem ciúme. Então, quando você tenta pôr o pé de novo lá nas coisas do mundo, Deus não vai permitir. Deus, ele tem ciúmes de você. Deus não quer que você se contamine. Deus ama você. Deus quer que você continue puro, irmãos, que você busque a tua santidade, né? Aleluia, né? E aqui diz assim, olha, não pode, irmãos, beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Você não pode comer um pão sagrado, uma palavra sagrada, que é a palavra de Deus, né? Que contém nas santas escrituras, e você ir lá comer uma comida estragada, irmãos. Não pode, Deus fala, não podeis sentar na mesa de Deus. Deus não vai aceitar essa sua posição. Deus não vai aceitar essa sua atitude errada. Ou você serve a Deus, ou você é de Deus, ou você é do mundo, irmãos. Irmãs, né? Então você tem que decidir o que você quer. A Bíblia fala que você não pode ficar na casa de Deus e no mundo ao mesmo tempo. Irmão, você não vai agradar nenhum nem outro. Né? A tua vida, e o outro pior, né, irmãos, que a gente tem acompanhado, isso também é o combustível da nossa fé. A gente visita as pessoas, a gente vê que elas não vencem. Quando elas se contaminam, irmãos, elas não vencem. Quando elas ficam cocheando em dois pensamentos, elas não vencem. Elas não vencem, a vida delas não muda, mesmo dentro das igrejas, né? Mesmo elas estando indo todo dia ali, elas não vencem, elas não conseguem vencer, elas não conseguem ter alegria de verdade, elas não conseguem romper os projetos, elas não vencem. E o próprio Deus não permite que vença, irmãos, para que você veja o quanto você está pecando, o quanto você está entristecendo o Espírito Santo de Deus, o quanto você está levantando a ira de Deus. E a Bíblia diz que os idólatras não herdarão o reino dos céus. Muitos outros não vão herdar, mas os idólatras não vão herdar. Os beberrões, os que se prostituem, os homicidas, os mentirosos. Deus odeia mentira também, né, irmãos? Né? Deus odeia mentira, né? Satanás é o pai da mentira, né? Olha, não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não poder ser participante da mesa do Senhor e da mesa de demônios. Deus fala, não pode. Você não pode participar da mesa de Deus e da mesa dos demônios. Você não pode fazer isso. Deus está falando. Ou provocaremos zelos no Senhor? Somos acaso mais forte do que Ele? Você não vai vencer nunca, irmãos. E não vence. A gente vê que essas pessoas, elas não vencem, irmãos. Elas não rompem, elas não conseguem mudar de vida. E aí vão caindo da graça, ficam na beira do caminho, né? Elas se entristecem, são derrotadas por elas mesmas, né? Não só pelo inimigo, irmãos, que é o inimigo das nossas almas, mas o maior inimigo nesta caminhada sua é você mesmo. É as suas atitudes erradas que te afasta do Deus único, do Deus Criador, né? Quando você se levanta contra o Deus Criador, irmãos, você está se levantando contra tudo o contrário da tua vida, né? Aquele que tem o poder para te abençoar, aquele que teve o poder para te dar vida e para prover na tua vida tudo o que você precisa, você fica criando situações para levantar a ira desse Deus contra você, né? Desse Criador contra você. E aqui no versículo 23 diz assim, olha, todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Então essas coisas, irmãos, né? Você tem liberdade, mas a tua liberdade não pode. Deus fala assim, você não
pode participar de coisas ruins. A tua liberdade não te dá o direito de você ser livre. Você deixou de ser escravo. Deus fala assim, você não pode participar dessas coisas do mundo. Você não tem poder para isso. Você não tem liberdade. Deus não te dá liberdade para você fazer essas coisas. Então que você, irmãos, agora, né, essas festas pagando no mês de junho, julho, né, irmãos, você tem autoridade para falar que você não vai, que os teus filhos não vão nesses lugares, né? Então que você possa buscar ao Senhor de todo entendimento, né? Que você possa servir somente a Deus, irmãos. A Bíblia fala que se nós vivemos, nós temos que viver para Deus. E quando nós morremos, nós temos que morrer para Deus. Então que os teus frutos sejam para Deus, né? Seja que você venha consagrar você, a tua casa, para Deus só. Não trazer outros deuses para dentro da tua casa, né? Trazer idolatria dessas coisas, né, irmãos? Vai levantar a ira de Deus. Aí você não sabe por que os ventos se levantam, por que as tempestades te alcançam nesta caminhada e você não vence, né? Amém? Então, irmãos, Deus fala assim, olha, você não pode servir a Deus e servir ao mundo ao mesmo tempo. Você não pode fazer isso. Você tem que decidir a quem você serve, ou a Deus ou a demônios, né, irmãos? Né? Se você não servir a Deus, vai te sobrar demônios para você servir. E demônio não tem nada de bom para dar. Ele só veio para matar, roubar e destruir o que você tem, né, irmãos? Mas se você servir a Deus, ele falou assim, olha, eu vim para que você tenha vida e vida com abundância. Amém? Pai, nós te louvamos, ó Espírito Santo de Deus, Senhor. Graças nós te damos, ó Deus, por esse momento maravilhoso. Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, testifica no coração deste homem, desta mulher, ó Deus, a quem eles devem servir, Pai. Testifica, convence, Espírito Santo de Deus, sopra dos cantos da terra, sopra a santidade no meio da tua igreja, sopra temor, Pai, sopra a tua graça, sopra a obediência, Pai, sopra temor no coração da tua igreja, Senhor, Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Age pelo poder da tua palavra, age pelo poder do Senhor, ó Deus, e abençoa, Pai. Repreende toda idolatria no coração dessas pessoas, Pai, repreende tudo aquilo que está o coração inchado com as coisas do mundo, Senhor. Pai, tudo aquilo, a nossa boca fala do que o nosso coração está cheio. Pai, quantos corações estão cheios de coisas ruins, de coisas mundanas, de palavrão, de idolatria, de mentiras, Senhor, de coisas banais, ó Deus, de brigas, de contenda, de gritarias, de glutonorias, Senhor, de bebedices. Senhor, em nome de Jesus, santifica a tua igreja. Pai, santifica, tira as escamas dos olhos desta madrugada, Senhor. Pai, o teu povo está sendo destruído porque falta conhecimento, falta temor, falta obediência no Senhor, ó Deus. Pai, guarda a tua igreja da idolatria, guarda a tua igreja de pecar contra o Senhor, guarda a tua igreja de desobedecer as ordens, os mandamentos, ó Deus. Entra com a tua salvação, Senhor, e convence a tua igreja a te servir, ó Deus. Pai, convence a tua igreja que é melhor te servir do que servir as coisas do mundo, Senhor. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.